Existem milagres? Sim, existem milagres. Albert Einstein dizia que a sociedade é constituída de dois biótipos: aqueles que não creem em milagres e aqueles que creem em milagres. Eu, completou o cientista da física quântica, sou daqueles que acreditamos em milagres. Claro, não esses milagres do sobrenatural, da estupidez humana, mas o milagre que a ciência está pesquisando e que ainda não tem dados formais. No entanto, a lógica demonstra a sua realidade. E esses milagres do cotidiano são exatamente a ciência e a arte da autocura. Nas estatísticas apresentadas, não somente por ele, mas também pela doutora Rachel, de São Francisco, na Califórnia, demonstram, por exemplo, no câncer, que o número de reversões é muito maior do que o número de óbitos. É que a ciência preocupa-se mais com os óbitos do que com a sobrevivência. Nós podemos hoje ser o curador do nosso câncer. Eu recebi uma paciente, contou-me ele, que veio do centro-oeste, e ela estava com metástase óssea de um câncer devorador. Não havia a mais mínima esperança. E quando eu vou examinar os meus pacientes, eu naturalmente pergunto: que terapêutica você prefere? Psicoterapia, radioterapia, quimioterapia ou cirurgia? Pela resposta do paciente, eu faço um retrato psicológico. Eu sei se ele é um ser que tem coragem, que enfrenta, é um ser que se entrega. Se o paciente diz: eu quero uma cirurgia acompanhada naturalmente de uma quimio para me ver livre disso, eu sei que ele tem pavor da morte e que ele vai morrer. Porque ele vai se matar pelo medo. Ele vai introjetar esse estado de pavor e os comandos psíquicos vão atender-lhe o inconsciente. Porque nós somos uma consciência cercada de células. E as células obedecem a essas diretrizes de natureza eletromagnética projetadas pela nossa consciência. Muitas vezes o paciente diz: mas psicoterapia, eu prefiro, esse vai ficar bom. Porque ele se dá o direito de lutar contra o câncer. Porque o câncer, por exemplo, não é nada diferente de uma cardiopatia, de uma gripe, de uma pneumonia. A palavra é que mata. Quando alguém sabe que tem um câncer, morre já 60% no diagnóstico. Então o que fazemos nós? Ao invés de dizermos a palavra popular, procuramos cercar da técnica médica. Você tem uma neoplasia maligna que nós vamos resolver, e o doente não sabe o que é neoplasia maligna, a não ser que tenha certa cultura. Posteriormente ele vai descobrir, mas aí já não tem o choque. Então, um grande número de pacientes que morrem de câncer é exatamente porque é vítima do diagnóstico. Ao saber que tem um câncer, diz: não vou curar, porque o número de óbitos é infinitamente maior do que o de reversão. Pois sim, ao contrário. Desta forma, é a minha técnica. E quando a paciente chegou com um diagnóstico desesperador de menos de um mês, eu lhe disse: mas a senhora vai me perdoar, a senhora já esteve nas melhores clínicas, eu não faço milagre, eu sou apenas cirurgião, mas vou lhe dizer que para o seu caso é tarde demais. A senhora veio muito tardiamente, porque já está com metástase nos ossos, no cérebro, no pâncreas, no fígado, e são órgãos de difícil e quase impossível recuperação. Ele disse: mas doutor, eu confio no Senhor e gostaria que o Senhor me desse uma oportunidade. Eu tenho a oportunidade de 1 em 100, não senhora. Eu teria uma oportunidade de 1 em 1000, não senhora. Então, eu teria uma oportunidade de 1000, ou de 1 em 1 milhão. Bom, em 1 milhão, claro que tem. Pois trate-me, eu vou vencer. Eu a tratei e ela se recuperou completamente 6 meses depois. Estava totalmente liberada, porque houve regressão. Eu cirurgiei a matriz do câncer e fiz o tratamento da metástase. Mas, sobretudo, aplicando nela uma técnica que eu criei, chamada as 4 fés. A primeira fé em Deus. A pessoa que tem fé em Deus tem um apoio psicológico.
para suportar as dores de qualquer terapêutica, seja ela rádio ou química. A segunda fé é do seu médico, porque se o paciente duvida do médico, é claro, não acredita na sua terapia. E esse é um conflito do inconsciente trabalhando contra o consciente. A terceira fé é na terapia. A pessoa tem certeza que a terapia lhe fará bem. Pode ser que não lhe salve a vida, porque todos temos que morrer, e é natural. Mas se tiver fé na terapia que está fazendo, estará contribuindo favoravelmente. E eu me lembrei que no Evangelho de Jesus, isso está muito claro, é muito óbvio. Toda vez que o paciente chegava até ele e dizia: Senhor, cura-me, ele fazia uma pergunta embaraçosa: tu crês que eu te posso curar? Mas era claro, se o paciente o procurou, pediu-lhe a cura, é porque acreditava. Parece estranho que Jesus fizesse essa pergunta, mas ela era portadora de uma ação de natureza egoterapêutica. Se eu creio que vai acontecer, eu começo a trabalhar para que aconteça, porque tudo começa na mente, depois na verbalização, depois na ação. E se eu tenho certeza daquilo, eu construo para o futuro. Nem sempre como eu gostaria, porque as energias têm o seu desgaste natural, mas poderia desfrutar de uma vida plenamente melhor do que aquela que hoje me sustenta. E a quarta fé é a fé em si mesmo. Eu vou curar-me. Eu não sou um canceroso, eu estou com um câncer. Porque quem é, fatalmente, é alguém que não tem saída. Mas se ele está, é transitório, ele vai sair. Daí as quatro fés elaboradas por mim têm sido um fator de verdadeiro milagre. E aplico esse milagre. Bem, o nosso encontro, que ia ser de uns 15 a 20 minutos, durou somente 8 horas, desde as 2 da tarde até as 10 da noite. Conversamos, e ele perguntou: e como é no Espiritismo? Eu disse: exatamente como o senhor acaba de dizer. A única diferença é que o Espiritismo tem mais vantagem, porque conta com uma quinta fé. Qual é a quinta? A crença nos espíritos médicos que estão no além-túmulo. O senhor tem Joy, nós temos Bezerra de Menezes, nós temos o nosso médico de família. Ele achou aquilo tão curioso que me perguntou: eu poderia apelar para o doutor Bezerra? Ele tem muita compaixão da nossa ignorância. Então ele sorriu, ficamos amigos. E no dia seguinte, nós fizemos o seminário. Primeiro ele fez 1 hora da ciência médica, depois eu fiz 1 hora da ciência espírita. Depois nós atendemos o público, ele dava resposta. Enfim, o seminário transcorreu muito bem. E para surpresa geral, ao terminar o seminário, foi proposto que a Universidade de Yale criasse um departamento de saúde espiritual nas bases da ciência espírita. Curiosamente, era necessário que houvesse uma doação, como é muito comum nos Estados Unidos. E uma pessoa portadora de um câncer, oportunamente, e que esse câncer havia desaparecido, ofereceu uma quantia, uma bagatela, $1 milhão para montar o departamento. E até hoje o departamento de espiritualidade está funcionando graças a esse homem notável que se transformou num verdadeiro espiritualista. Mas na minha condição de espírita, resolvi ampliar-lhe a classificação. E combinei com alguns amigos oferecer em inglês o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, para naturalmente acrescentar. E combinamos que na hora que eu entregasse, que o pessoal fizesse algumas fotografias, pegando o título do livro, para ele poder dar-nos a oportunidade de ler. Mantemos uma ligeira correspondência. E ele diz-me, com certa frequência: mas que ciência é essa? Essa ciência da vida, a ciência da alma, que torna o indivíduo feliz na hora que eu leio. Então, nós podemos ser felizes hoje. Na hora em que tomamos uma opção,
No momento em que nós desejamos que algo aconteça, já a bênção da deusa alegria e da deusa da fortuna, aquela cornucópia que derrama moedas de ouro da tradição grega, logo aparece nos painéis da nossa mente, e nós poderemos ser felizes hoje. E os nossos dramas são acidentes de percurso. Eles fazem parte natural do nosso processo de evolução. Mas a grande realidade é que a moderna psicologia, depois de peregrinar pelas nossas vidas passadas e trazer a causa dos nossos distúrbios presentes, na atualidade faz uma proposta na chamada psicologia comportamental ou behaviorista. Nosso dever é para o amanhã. Vamos fazer uma psicologia do vir a ser. Nada de guardarmos traumas, libertarmos-nos da criança ferida junguiana e sermos o adulto que tem um problema, que tem uma ferida, mas é um adulto que se ama. E da razão direta que se ama, permite-se o direito de ter problemas, que fazem parte da agenda do processo evolutivo. Dessa maneira, nós fizemos uma transposição do pensamento de Cristo para o pensamento de Allan Kardec, para o pensamento de Milton Erickson, de Viktor Frankl, o pensamento notável de Jung, e daqueles pós-junguianos, como Joana de Ângeles, espírito, que escreveu já 16 livros da psicologia espírita, fazendo uma versão de toda a tradição dos símbolos junguianos para nós podermos encontrar a felicidade. Mas será que isso é tão complexo? Em absoluto. É muito fácil. Baste que nós nos auto-amemos. Não esperemos que os outros nos amem. Desenvolvamos dentro de nós o grande enigma: quem sou? Essa pergunta foi respondida um dia na estrada de Tebas, quando Édipus, que retornava à sua pátria e sobre quem pairava a tragédia de uma fatalidade, quando ele nasceu, logo Tiresias, o notável Piton cego, previu que ele mataria o pai e se casaria com a mãe. Então, quando ele nasceu, seu pai e sua mãe mandaram-no matá-lo e entregaram-no ao homem para que o levasse ao mar e atirasse-o a mares altos. E durante a travessia no barco, a criança encantadora de tal forma seduziu o navegante que esse teve o cuidado de deixar em águas rasas. E a maré levou-o até uma outra ilha, onde foi encontrado por um pescador que o educou como verdadeiramente filho. E certo dia adulto, ele ouvindo falar da sua terra querida, ele volta a Tebas. E ao retornar ele encontra dois homens que estão brigando. E percebendo que o outro é mais fraco, ele saca de um punhal e mata o agressor. Era o rei Laio, era portanto seu pai. E a viúva ficou no desespero inacreditável, inenarrável. Todas as notícias da época falavam a respeito da sua dor. E era necessário que se casasse ela para continuar a tradição. E os candidatos que se apresentaram, Édipus foi elegido e ele se casou com a própria mãe. Mais tarde, Sigmund Freud vai utilizar-se dessas figuras arquetípicas da mitologia grega para estabelecer o conflito de Édipus, daquele filho que ama a mãe, o conflito de Eletra, de outra tragédia grega, da filha que ama o pai. E então a libido passa a ter um controle de natureza emocional que vai explicar muito longe a pedofilia, os transtornos da personalidade, o desequilíbrio de ordem sexual, esse estado do sexo mais mental que orgânico, biológico, fundamentados nisso. Mas o que quero ressaltar é que quando Édipus vem pela estrada de Tebas,
a esfinge aparece-lhe. E a esfinge era um monstro devorador. Era uma herança egípcia, que está caracterizada no Vale dos Reis, entre as 3 grandes pirâmides de Quéops, Quéfrens e Miquerinos. É aquela esfinge misteriosa que tem asas, garras de leão, peito de mulher, a cabeça grandiosa e que o vento do deserto está carcomindo. Esta esfinge, que faz parte dos símbolos da maçonaria francesa de 1742, dos irmãos pedreiros e maçons, vai aparecer a todo viajante que atravessava a estrada de Tebas e lhe faz uma pergunta perturbadora. Por isso era a esfinge: decifra-me, o devoro-te. E perguntava: quem é que pela manhã caminha de 4 patas, ao meio-dia de 2 e ao entardecer de 3? E as pessoas não sabiam quem era. A esfinge devorava. E quando Édipo vai chegando, ela salta, e para não poder atirá-lo ao mar, pergunta-lhe: quem é que pela manhã caminha em 4 patas, ao meio-dia em 2 e ao entardecer em 3? E ele disse: é o ser humano. Na infância rasteja. Na primeira infância é um animal quadrúpede. Depois ele é bípede. E na velhice ele usa um bastão. É, portanto, a terceira perna. A esfinge jogou-se ao mar e acabou a velha tradição da Grécia, da esfinge devoradora. Mas antes ela fez o vaticínio: tu matarás teu pai, casar-te-ás com tua mãe, o que vai ser uma realidade logo depois. Então nós somos os autores do nosso destino, e essa fatalidade de ser feliz depende exclusivamente de nós, da coragem de nos enfrentarmos e de não temermos as esfinges do nosso processo evolutivo. E por que não ter medo? Porque a felicidade de alguém não pode servir de modelo para a minha felicidade. Cada qual de nós tem a sua própria escala de felicidade. Eu me recordo, por exemplo, que em 1917, Gurdjieff, que era o maior gênio da psicologia na época, depois de atender a melhor elite moscovita, tem um sonho: visitar o mundo buscando homens notáveis. Diríamos hoje, mulheres e homens notáveis. Mas naquela época, quando os homens eram resistentes, e se falar homem era uma abrangência, homem e mulher. Mas agora que os homens somos fracos, primeiro as mulheres. E como o tema é um pouquinho monótono, eu reconheço, gostaria de contar-lhes uma experiência pessoal. Eu sou muito feminista. E certa feita eu estava propondo uma tese, e entusiasmado eu disse um chavão muito comum: atrás de todo homem nobre há uma mulher extraordinária. Eu achei que estava elogiando a mulher. E quando eu acabei de dizer, eu ouvi a voz da minha mentora espiritual. Sim, porque eu sou conduzido por um espírito feminino, Joana de Ângeles. E eu oro a Deus para que ninguém o seja. Porque ser dirigido por uma mulher não é fácil. E freira é uma tragédia. Então Deus me deu as 2 bênçãos simultâneas. Então, quando disse atrás de todo homem célebre, eu me referi à Pestalozzi. Há uma mulher anônima, grandiosa, que eu guia. E achei que fiz um papel espetacular. As pessoas riram, e alguém até deu aquelas palmas de caridade. Então eu ouvi dizer: por que atrás do homem? Eu fiz: ela está atrás, e naturalmente passa para o lado, e dá um passo, ela então conduz o homem. Joana disse: agora muito bem. E a partir daí, perdoe-me, os muçulmanos agora, que mandavam sempre a mulher atrás 10 passos, mudou completamente. Em todo o país muçulmano, a mulher à frente. É uma vitória, porque se houver alguma bomba adiante, ela é a experiência. Bem, é o que dizem, eu não sei. Mas a grande verdade é que nós estamos diante dessa panorâmica. E essa panorâmica está toda dentro de nós, através do nosso alto amor, vencendo todos os complexos, especialmente os complexos mais modernos.
E nós brasileiros estamos contribuindo com a doutrina junguiana, porque ele tem as síndromes. E o Brasil, que é o país da piada, a pessoa acaba de morrer e se leva a pessoa para o céu e deixa mesmo no inferno. De repente apareceu-me uma síndrome, depois que determinada entidade global apresentou uma novela de nome Gabriela, a síndrome de Gabriela. Não sei se conhecem. Eu nasci assim, eu vivo assim, eu sou assim, sou Gabriela. Então a síndrome de Gabriela é aquela das pessoas pessimistas. Ah, para mim não tem jeito, eu nasci assim, eu vivo na miséria assim, porque eu sou assim, eu sou acolá. Síndrome de Gabriela. É lindo. Principalmente quando é um homem com síndrome de Gabriela. Aí fica um pouco atrapalhado, mas no fim dá certo. Então nós vamos descobrir que nós somos esta realidade transpessoal. Nós não somos um corpo com espírito. Nós somos um espírito vestido de células. E isso nos leva a uma ação que nos projeta no coletivo da solidariedade. Felizmente, a nossa gramática tem também nos verbos uma peculiaridade. Nós temos nas preposições a chamada preposição de humildade. É muito comum nós usarmos, principalmente os que falamos de público, essa colocação dos provérbios, dos fenômenos, principalmente aqueles de natureza pessoal de humildade. Quando eu desejo exaltar, eu digo nós, porque nós podemos realizar tudo isso. Mas quando é algo que denigre, eu sempre tenho tido essa oportunidade. É naturalmente a colocação de uma projeção de humildade. Ao dizer eu, no negativo, estou demonstrando a minha sensibilidade de alguém que não está acima de nada. Mas quando se trata de algo superior, nós, e estimulamos todos a crescer, na nova psicoterapia, nós somos gente. A primeira característica é a do amor. Eu mereço ser feliz. Nada dessa tradição. Quem sou eu? Gente. Muito fácil. Nós somos gente e temos o direito, mas nós temos alguns deveres para poder fruir dos direitos. E é como trazemos uma tradição pessimista desde o Império, que nós temos no nosso país, no mundo inteiro. Eu percebo, por exemplo, entre os germanos, que alguns deles acham que a sua indústria não é tão boa, que a indústria inglesa é muito melhor. E a mim sempre me causa surpresa quando estou em Munique, por exemplo, em Berlim, ou em outra cidade, e vejo o alemão dizer assim: eu adoro o aço inglês, porque nós brasileiros sempre adoramos tudo que vinha da Alemanha. A máquina Singer, qualquer uma coisa de aço alemão, dizemos, se é alemão, é bom. Mas se é brasileiro, não é tão bom assim. É natural de encontrarmos os países do terceiro mundo a mesma colocação. E isso nós transferimos para nós. O eu está mais ou menos nesta balança, ou no narcisismo, ou no pessimismo. A nossa proposta de ser feliz hoje, para cada um, é de encontrar o meio termo. Eu sou uma pessoa com imperfeições, mas é claro, se eu fosse um anjo, eu não estava mais aqui. Mas também não sou o demônio. Posso estar com o demônio. As minhas emoções estão em desconcerto. Mas eu posso fazer um trabalho de reorganização psicológica e recuperar a minha situação de equilíbrio. Porque a vida é esse desafio que nos leva ao encontro da plenitude. Faz 32 anos eu tive uma parada cardíaca. Havia terminado uma experiência doutrinária em nossa casa e me dirigia ao interior da Mansão do Caminho. Quando de repente eu senti um tipo de náusea. E aquela náusea foi ampliando à medida que eu andava. E quando eu cheguei a uns 50 passos, já dentro do refeitório, tive uma sensação estranha, uma dor dilaceradora, e perdi os sentidos. Perdi os sentidos e, claro, fui levado a um divã que tinha ali, causou um espanto, porque eu sempre gozei relativamente de saúde. E o meu filho médico correu de imediato, procurou o pulso e não o encontrou. Havia outros médicos na instituição, correram, a notícia correu.
E de repente todos eles vieram ver. E eu estava com uma parada cardíaca. Telefonaram ao pronto-socorro, estava vindo uma ambulância de imediato, mas foi muito curioso, porque eu senti sair do corpo e vi-me deitado. Vi algumas pessoas chorando. Não sei se era de alegria ou de tristeza, porque esse negócio, tinha muita gente chorando, pode ser de alegria. Graças a Deus, desse eu estou livre, é uma bênção. E aí a pessoa chora de contente. Eu sempre tenho essa dúvida. Então eu olhei umas pessoas a quem eu não era muito simpático, chorando, de ai, se viu livre de mim. E então o Nilson de Souza Pereira, que era um pai e irmão, olhou bem para mim e perguntou ao meu filho, ele está melhor? E meu filho disse, tecnicamente ele está morto. Mas se essa parada cardíaca se prolongasse, ele ficará com vários problemas cerebrais. E ademais, dessa morte clínica, ele pode passar para a morte do tronco encefálico. Aí não tem retorno. Eu ouvi e disse, nossa, mas como morrer é bom. Achei uma maravilha. Eu estava vendo todo mundo, sentindo bem, claro, eu era espírita há 30 e poucos anos. E fiquei muito contente. Mas eu notei uma pessoa que chorava, mas chorava com uma emoção e perguntava, por que, que é meu nome de família, por que você me deixa? Aí eu me comovi e disse, meu Deus, como é que o senhor tem coragem de matar um adolescente? Eu estava com 68 anos, como é que ele fazia isso comigo? Olha o ego. E fiquei olhando e esperando meu guia espiritual aparecer, porque a Joana de Anjos me disse, se algum dia tu tiveres uma parada cardíaca, abrir essa cortina da janela e ela não correr, estás desencarnado. Eu então corri para a primeira cortina que eu vi ali na sala e tentei abrir, não abriu, eu digo, já desencarnei. Então tu não saias do lugar, espere eu chegar para te conduzir. Eu digo, daqui não saio nem morto, vou ficar aqui esperando alguém me buscar. Mas ela não apareceu. Apareceu minha mãe, que já era desencarnada. Quando minha mãe apareceu, eu disse, mãe, aonde está Joana? Ah, meu filho, ela não poderá vir, mas eu acabo de desencarnar. E minha mãe disse suavemente, ainda não. Eu não gostei do ainda, né? Queria dizer que daqui a pouco ia embora. Mãe, o que está acontecendo? Seus guias espirituais estão examinando sua folha de serviço para ver se você fica ou volta. Mãe, o que é isso? Vá lá imediatamente, que já viu a mãe dessa. Vá lá dizer que eu tenho que voltar à terra. Nada de ficar, eu sou tão jovem, tão saudável. Vai interferir. Os guias estão estudando? Estão, meu filho. Vá, pelo amor de Deus, e venha me trazer notícia. E ela se foi. Chegou a ambulância. Levaram o meu corpo. Levaram alguns amigos, meus filhos médicos, Nilson. E eu numa boa, fiquei na sala. Digo, nossa, lá vai o cadáver. E eu estou aqui, numa boa. Curiosamente, de repente aparece minha mãe. E ela me diz, meu filho, eles deram-lhe uma moratória. Eu disse, moratória, o que quer dizer? Você viverá mais. Quantos anos? Eles não disseram. Mas na minha agonia, eu olhei assim e disse, meu Deus, você que é o máximo, como é que você tem coragem de me levar tão jovem? Dê-me 10 anos, como eu fui infeliz. 10 anos. E aí eu pedi de todo o coração. E tive a sensação que o velhotinho lá de cima balançou a cabeça. E a mãe disse, você acaba de receber uma moratória. Volte ao corpo. Eu acordei na ambulância, ainda com aquela sensação no peito. Claro que fui levado ao hospital. Foram feitos os exames correspondentes. Era o resultado do entupimento de 2 a 3 artérias. Eu estava com 98% de uma artéria totalmente perdida, 75% de uma segunda e 42% de uma terceira. Não havia estente. Era o tempo da cirurgia de peito aberto, que a gente ficava fazendo uma galinha quando abre e expõe. Então, eu comecei naquela sensação em ambulância, a toda pressa. O meu filho, ai tio, como está? Eu digo, estou mal. Ele diz, não, está melhor, porque estava morto. Qualquer coisa que respira é sempre melhor. Muito bem, passaram-se os dias, eu fiz metido aos exames.
e foi marcada mais ou menos um transplante cardíaco. Seria a única forma. E uma cirurgia muito longa, ou ponte safena, pontes mamárias. Mas eu estava com quase 70, havia, portanto, um risco da idade. E eu fui internado. O meu médico materialista, ele me conhecia de nome, e me tinha ouvido aqui ou ali na televisão, no jornal. E então ele me disse: Divaldo, você não tem medo da morte, não é? Eu digo: não, senhor. Mas também não estou com pressa nenhuma. Quem já viu? Um pouquinho aqui na Terra vale a pena. E depois, esse diagnóstico é muito grave. Nós estamos com muita dificuldade, 2 cirurgiões. Ele diz: olha, doutor, seja franco, quanto tempo o senhor acha que eu tenho? Pode me dizer, porque eu tenho muita coisa para fazer e eu quero deixar tudo organizado. Ele disse: bem, tecnicamente, entre 30, 35 dias, 40. Se tiver repouso absoluto, se evitar emoções e se mudar completamente o cardápio alimentar. Você não pode comer carnes vermelhas, etc. Eu digo: bom, tudo isso eu posso fazer, agora evitar emoções eu não posso. Como é que eu vou evitar uma emoção? Mas vou fazer força. Ele disse: pois é, enquanto isso nós estamos estudando. Fui levado para casa. Ao 4º dia, eu estava em casa com muita dor. Não era uma dor fulminante, mas era uma dor generalizada. Uma dificuldade respiratória muito característica. E todos esses efeitos colaterais das medicações pesadas, vasodilatador, e toda hora botando um vasodilatador sublingual. E nessa experiência chegou o dia da sessão mediúnica. Nós, os espíritas, temos sessões especializadas para dialogar com o mundo espiritual. E eu participo dessas reuniões. Nós somos muito austeros, porque a sessão mediúnica é um laboratório. E não pode qualquer indivíduo desarmado ir a uma reunião experimental desse gênero. Podemos fazer uma especial de investigação científica, mas não as sessões terapêuticas que todo centro espírita tem. Deve-se evitar pessoas curiosas, mas se deve privilegiar pessoas de bom caráter, na medida do possível, que conheçam a doutrina espírita, que saibam identificar a mediunidade, que tenham uma visão coletivista. Então são fatores propiciatórios ao fenômeno mediúnico, eliminando-se grande parte o fenômeno anímico. Pois bem, e eu não podia ir, porque o médico me proibiu terminantemente de levantar-me. Quando eu estava deitado, faltando 10 minutos, aparece-me o guia espiritual e me pergunta: vai à reunião? Eu disse: não, senhora, porque o médico disse que se eu me levantar, eu poderia ter um ataque cardíaco e morro. Então não irá à reunião mediúnica? Eu digo: não, senhora, eu estou 95% morto, minha irmã. Ela sorriu e disse: mas Divaldo, você não está falando comigo que estou 100% morta? Qual é a diferença? Vamos à reunião mediúnica e saia da preguiça. Eu digo: essa mulher quer me matar, não é possível. E eu tenho um filho que eu dei o nome de um amigo muito querido, um amigo que é um pouco lerdinho. Eu então homenageei meu filho dando-lhe o nome. E eu toco a campainha de emergência, e quem vem me ajudar? O meu filho, lerdinho, parecido com meu amigo lerdinho. Ele foi chegando e disse: pô, já morreu ou está morrendo? Eu digo: meu filho, me ajude a chegar ali à sala mediúnica. Tinha que descer uma escada de 1º piso. Segurei no braço dele, ele disse assim: tio, o senhor está gelado, o senhor não está morrendo não. Eu digo: meu filho, eu agradeço que você fique calado. Não precisa você me ajudar, não. O médico vai me ajudar. E então fomos indo. A reunião tem hora rígida para encerrar, para iniciar. Cheguei a tempo, sentei-me, preparei-me. A reunião teve início. E na técnica da reunião, na minha condição de um médium um pouco mais experiente, sempre vem um orientador que dá notícias. Logo depois vem um espírito para escrever, que é elegido pelos mentores. É que vale dizer que durante 1h30 a 1h40 eu estou em transe. E eu tinha certeza de que com aquele estado não me encontrava em condições. Pois sim, durante 1h40 eu estive em transe profundo, recebendo as entidades enquanto a reunião transcorria. Ao terminar, a mentora espiritual fez uma aplicação de bioenergia. A mesma, a Liana,
a mesma terapêutica hoje da autocura. E ela me fez aquela aplicação, eu tive uma sensação estranha. Eu percebia que nas minhas artérias entrava uma coloração azul e que nas minhas veias entrava uma coloração prateada. Eu me sentia como modelo de anatomia para estudo dos órgãos em que artérias e veias têm coloridos diferentes. Então eu comecei a respirar melhor e mesmo naquele estado de semitranse, eu me senti melhor. Ao terminar a reunião eu estava ótimo, sem as sensações pré-cordiais, sem o mal-estar, e então disse ao orientador: eu estou me sentindo maravilhosamente. Nesse momento a benfeitora apareceu e disse: agora vá para o repouso, porque eu não sou de conversar muito, não tenho essa peculiaridade. Como bom baiano eu falo pouco. E ela então já foi dizendo: não precisa falar muito, para não jogar fora as energias que nós lhe demos. Era, portanto, uma energoterapia. Voltei, passaram-se os dias, retornei às atividades. Tive alta, já se passaram mais de 30 anos. Meu médico já morreu e eu estou aqui. E ele teve um infarte. E quando eu soube, eu fui orar, imagine. E fiz uma prece, meu Deus, antes do que eu, como era natural. Mas o que é peculiar, e eu desejo colocar nisso, é que oportunamente, um espírito muito amigo meu disse: mas Divaldo, você não é nada inteligente. Bom, eu não sou um gênio, mas também não sou um imbecil. Por que você fala? Divaldo, a gente nunca deve pedir a Deus pouco, pedir a Deus muito, porque se ele estiver de mau humor, ele corta metade e nos dá outra metade. Você pediu 10 anos, já se passaram 10 anos para o mês, completa 10 anos. Está preparado para voltar? Eu disse: Walter, 10 anos já se passaram, 10 anos, bem contabilizado. Não, mas quando eu falei aquilo, eu quis dizer a Deus o ano 2010, que já passou. Então ele disse: não, você pediu exatamente 10 anos. E vou lhe contar uma anedota. Porque as criaturas pensam que espírito são aqueles fantasmas ingleses dos castelos, arrastando corrente e dando aqueles... Nada disso. O espírito somos nós desvestidos de matéria. A vida prossegue noutra dimensão. Nós então transferimos-nos de uma área vibratória para outra, com as nossas características, o nosso valor. E nesse momento o espírito me conta: nós estávamos conversando e Humberto de Campos, espírito, contava um fato muito peculiar, que um dia uma alma foi a Deus e perguntou-lhe: Senhor, eu não entendo de eternidade, eu gostaria de saber o que são 1 bilhão de anos no relógio da eternidade para o Senhor. E Deus perguntou: 1 bilhão de anos significam um segundo. Puxa, Senhor, e $1 bilhão? $1 bilhão, 1 centavo. Aí a alma disse: Senhor, dá-me 1 centavo. E Deus respondeu: eu espero 1 segundo. E até hoje eu estou esperando o meu segundo, porque tive, depois dos 10 anos, não morri. Logo depois eu tive uma nova parada cardíaca, não morri. E peço que o meu médico também não morra, senão eu mato tudo que é cardiologista. Há 15 dias eu tive uma outra emergência cardíaca, e quando os 6 cardiologistas que me assistiam disseram: olha, você não pode viajar, você não pode... Eu digo: pode dizer tudo que eu não posso, porque eu vou fazer fielmente. Aí eu me lembrei do congresso de Goiânia. Digo: mas eu vou ter que viajar, porque estarei no congresso. E aqui estou eu, ótimo, excelente. Por quê? Porque me amo. Porque não me deixei impressionar. Porque sou filho de Deus. É a maior honra que nos pode acontecer, é ser filho de Deus. Porque eu acredito nas 4 fés do Dr. Borniciel. Creio em Deus e sei que somente me acontece aquilo que é de melhor para mim. Então eu insisto naquilo que me parecem os bons propósitos. Se não forem, Deus me entenderá
os limites. Depois eu tenho fé na ciência. E naturalmente no membro da ciência, o médico, seu representante. Quando eu tenho uma terapêutica, eu a faço com toda a fidelidade. Mas acima de tudo eu tenho confiança em mim. Porque depois de reflexionar durante uma larga vida, eu tenho confiança no meu caráter. Sei o que quero da vida. Naturalmente me deixo perturbar pelas dores, pelas aflições, mas sou profundamente feliz. Especialmente feliz. Feliz agora, porque o discernimento dá-nos a verdadeira plenitude. E plenitude que na palavra de Jung seria o estado luminoso, esse estado de luz, de integralidade, a minha identidade com Deus, que eu desejo transferir às pessoas que sofrem, que perderam a alegria de viver por nonadas, aquelas pessoas que a si próprias se desprezam. Não aceite dos maus a mensagem deles. A opção é sua. Se alguém fala mal de você e você se aborrece, você aceitou. Mas se você deixa para lá, você não aceitou. Nós não somos o que pensam de nós. Nós somos o que fazemos de nós. E a proposta da doutrina espírita é evidente. Amanhã seja melhor do que hoje. E hoje, melhor do que ontem. Eis como Allan Kardec define o verdadeiro espírita. É todo aquele que se esforça para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então o Dr. Bernie Siegel deu uma lição extraordinária de anatomia não patológica, de fisiologia transcendental, mas sobretudo de psicologia, em que a psique não é grega, é o espírito imortal no conceito de Platão, eidos, ideia, que Allan Kardec define pelos espíritos, princípio inteligente do universo. Esse princípio inteligente do universo somos nós, e estamos na Terra para poder desenvolver o Deus interior que jaz no relicário da nossa alma. Daí é necessário que desenvolvamos alguns valores, alguma mudança de comportamento. Toda vez que vier uma ideia pessimista, substitua por uma ideia otimista. Toda vez que for agredido, revide, perdoando. E dizendo, é pena, a pessoa não me conhece. Porque no primeiro momento nós temos uma reação fisiológica, a ira, a descarga de adrenalina. Mas podemos substituir a adrenalina pelo cortisol. A pessoa está tentando me ofender. Deve ser inveja, despeito, deve ser inferioridade. A pessoa está lamentando não ser como eu, porque eu sou um bom amigo, sou fiel, sou devotado, tenho defeitos, é claro, mas estou lutando contra as minhas más inclinações. A felicidade hoje não é a loteria. Os estudiosos dessa plenitude que nos é fornecida pela dopamina da área cerebral, ela é feita de momentos. E as nossas aspirações de felicidade são todas mitológicas. Eu serei feliz quando for rico. Então nenhum rico se suicidava. Nenhum deles era toxicômano. Nenhum deles era vítima da cocaína ou de substâncias voluptuosas de natureza química. Eu só serei feliz se for jovem, se gozar de saúde. E eu tenho encontrado pessoas extraordinariamente vencidas pela doença, com um sorriso de felicidade e plenitude, que não encontro em pessoas saudáveis. A juventude não pode ainda nos dar felicidade, porque o jovem não sabe selecionar prazer de plenitude. Para ele, prazer é sensação física, objetiva, material. Para nós, é algo além. Sim, o prazer é o caminho que nos pode levar à plenitude, à comunhão da alma, através da comunhão do corpo. Mas que também pode comungar a alma, apenas lembrando do ser que somos,
e não do corpo em que estamos. Desta forma, nós deveremos abandonar os mitos de só serei feliz quando, mas ser feliz agora. Primeiro, estou vivo. E estar vivo na carne é uma bênção extraordinária. Porque o que eu não pude fazer há pouco, eu posso começar a fazer agora. E sou feliz porque penso. Poderíamos evocar Rudyard de Kipling, no seu notável If. Se tu és capaz de guardar o bom ânimo, quando todos já o perderam, se tu és capaz de repetir a mesma frase pela 1000ª vez com entusiasmo na primeira, e então o notável Prêmio Nobel de Literatura Inglesa termina falando sobre o seu si. Tu serás então, meu filho, um homem. Serás o servo de Cristo, daquele que disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Vamos dizer a frase latina: Sinite parvulus venire ad me. Vemos até ele todos aqueles que temos problemas, que o fardo de angústias pesa sobre nossos ombros, e que um jugo de dor e de culpa instala-se em nossos corações. E deixemos que esse fardo de agonia permaneça na limitação do planeta terrestre. E lhe digamos: aqui estou, faze de mim instrumento da tua paz. E Francesco Bernardone, a partir daquele momento, sai cantando pelas ruas de Assis, Il Trovatore di Dio, sai cantando o hino da imortalidade na absoluta miséria, no total abandono, com a alma embriagada de paz. Que todos nós possamos enriquecer-nos de paz, a paz da consciência reta, do coração tranquilo e dos sentimentos bons. Teremos o nosso intervalo e logo voltaremos. Muito obrigado. Vamos agora reflexionar através de uma experiência pessoal. Será possível a felicidade? Não se trata de um mito ao qual nós acostumamos, como dizem os cépticos, aqueles que se deixaram crucificar pelo sofrimento, conservam marcas profundas. E naturalmente, diante de todo e qualquer júbilo, a pessoa tem uma atitude pessimista diante da vida. Eu me recordo de um dos mais notáveis escritores ingleses dos tempos modernos. Cronin, durante a Segunda Guerra Mundial, era um médico ilustre em Londres. O seu sonho era atender a humanidade. Mas as circunstâncias da vida foram de tal forma poderosas que ele deixou de salvar vidas para escrever sobre vidas. Cronin inaugurou um período invulgar na literatura internacional, quando os médicos trouxeram dos seus gabinetes e clínicas os fatos do cotidiano e transformaram em notícias, ao invés dos romances clássicos, do pensamento criativo, pegar o drama do cotidiano e oferecer como exemplo àqueles que estivessem à borda da loucura ou diante das situações mais dolorosas. E ele escreveu obras que ficaram imortais. As gerações passadas lembram-se perfeitamente. O Jardineiro Espanhol, a história de um menino espanhol que seduz pela sua ternura uma família inglesa de alta postura. E nesse enredo tem um drama de amor que fascinam. Noite de Estrelas, a família Bradley, a cidadela, pelos caminhos de minha vida. Ele resolveu escrever uma autobiografia e, para fazê-lo, evocou cenas da sua juventude, das experiências médicas, dos sucessos e dos fracassos. Ninguém atinge o patamar mais elevado
sem passar pelos degraus iniciais. Não há uma felicidade sem jaça, uma alegria sem lágrimas, porque naquele momento do júbilo, as lágrimas de alegria também bordam nossos olhos. E entre os notáveis livros desse homem incomparável na literatura de língua inglesa, eu desejo retratar uma história real, que narrarei ao sabor da minha própria emotividade. Ele havia terminado o curso de medicina em Oxford, na Inglaterra, e estava em Londres, preparando-se para o ministério sacerdotal. Ele era idealista e acreditava profundamente no pensamento de Hipócrates, no juramento: defenderei a vida, tornarei a vida dos meus pacientes menos sofrida. Eu juro que darei a minha vida para salvar vidas. E como era jovem, era sonhador. Naquela oportunidade, ele frequentava uma casa de órfãos. E isso lhe constituía um motivo de doce ternura, porque tendo vindo da Escócia, trazia na alma o canto de liberdade, a voz gloriosa dos escoteiros, dos escoceses, dos libertários. E então desejava fazer que a criatura fosse minimamente feliz. Ninguém pode viver sem ter o mínimo que proporciona felicidade, dizia ele com muita propriedade num dos seus romances. E ao trabalhar na casa de órfãos, pouco ele poderia dar, porque era um clínico, sem experiência, recém-formado. Certa noite, estava ele no coração de Londres, que à época era um dos bairros periféricos, quando recebeu uma chamada para atender a uma criança que estava a morrer. Era necessário que ele se apresentasse com urgência, porque poderia salvá-la, ou talvez perdê-la. E de imediato ele parte na direção do sofrimento. Aquela casa de órfãos faz lembrar muito os orfanatos do século XIX e anteriores, na Europa, particularmente na Inglaterra, que se caracterizavam pela miséria, pela impiedade, e dos quais, entre muitos, no mundo de então, sairia uma Edith Piaf. Nós teríamos oportunidade de ler nas histórias de Oliver Lodge as páginas tristes da miséria furibunda dos nobres, principalmente da parte central de Londres, a chamada City. Nessa oportunidade ele vai reflexionando e lembrava que procedia de uma família pobre e lutara muito para atingir o grau de médico. Quando chegou ao orfanato, a madre, que exercia sobre ele um poder muito grande de nobreza, de abnegação, diz-lhe: trata-se de um dos mais terríveis casos que eu já vi. A criança está separada e é necessário fazer uma traqueostomia para que ela possa viver. Um tubo colocado na garganta, mantendo o orifício aberto para evitar a difteria, que a asfixia a cada segundo vai naturalmente proporcionar-lhe vida. Mas eu sou clínico geral, eu nunca fiz uma cirurgia, não tenho qualquer experiência. Se eu tentar, ela morre. E a madre arguiu: mas ela está morrendo. Não tentar é permitir que a morte se acerque com mais rapidez. E diante de um argumento legítimo, ele correu ao quarto improvisado em enfermaria e a uma pia onde deveria fazer a asepsia. A asepsia naquela oportunidade, 39 e 40, era relativamente muito pobre. Consistia em lavar as mãos, um sabão massa especial e a escova para limpar as unhas, um pouco de álcool 90, nada mais. Mas quando ele entra na sala de asepsia, ele a encontra. Era uma jovem irlandesa, alta, ruiva, com algumas marcas na face, o cabelo esvoaçando, apesar do ambiente quente.
daquela situação do gemido da criança que morria por asfixia. Houve esse intercâmbio, algo de sensível ao coração. Ele era solteiro, mas ela parece ter demonstrado uma alegria diferente e disse: posso ajudá-lo a calçar as luvas? Ele distendeu as mãos, ela as enxugou, eram mãos muito macias, e introduziu a luva de borracha. Ele saiu com as mãos estendidas e a madre ajudou a colocar a máscara. Bem, tudo o que se podia fazer improvisado. Ela usou uma dose muito forte de clorofórmio em um pedaço de algodão e uma gasa para colocar no nariz da criança semi-morta. E ele olhou a criança. A criança estava com olheiras profundas. A testa era larga. Os olhos eram azuis. Estavam esgazeados, como se contemplasse o infinito. De quando em quando ela era sacudida pela febre. Um gemido profundo saía do peito rouco. E a morte, com as suas garras ferozes, dilacerava-lhe a garganta. Então a madre havia desenhado na garganta a área para o corte. Aquela jovem disse-lhe: formei-me há poucos dias em enfermagem. É o meu primeiro caso sem assistência médica. O júbilo que me invade é incomum. Pegou o bisturi, segurou pela ponta da lâmina e deu-lhe o cabo, naquela atitude médica para facilitar o ato cirúrgico. Ele sentiu um calafrio, quase cerrou os olhos, mas ele pôde ver o círculo desenhado e levou a lâmina aguçada e introduziu-a com um pouco de força, enquanto o sangue jorrava e ela prendia os vasos com grampos especiais para evitar a hemorragia. Ele percebeu que a lâmina penetrou na garganta e logo estava aberto um pequeno orifício de aproximadamente 8 centímetros. Ele deu um ponto na parte final, tomou daquele tubo desinfetado, introduziu e deu-lhe um outro ponto para que ela pudesse respirar. O oxigênio entrou a fluxo e aquele rosto pálido, marcado pela presença da morte, adquiriu um róseo muito delicado e ela abriu os olhos e sorriu. Então tudo não demorou mais de 15 minutos. A madre estava exitosa. Ele disse: eu não lhe falei? Nós nunca devemos cancelar uma oportunidade. Quem é tão infeliz ou tão feliz que não pode dar uma oportunidade a alguém para quem é muito importante aquilo de que necessita? Talvez para nós não seja nada, ou seja muita coisa. Temos os nossos padrões, a ética médica, mas que nos custa levar um toque de alegria à alma. Jesus atende a miséria, mas não negou a caridade a Nicodemos, que era príncipe, nem a José de Arimateia, que era também rabino. Ele soube quebrar o seu código de ética para atender aos dominadores do mundo e ensejar a Herodes Antipas a oportunidade do reino. Ela tinha razão. Muitas vezes abraçamos princípios rígidos, porque são rígidos em relação a quem sofre. Quanto nós gostaríamos de receber aquilo que negamos e que de maneira nenhuma nos faz falta. Eu costumo dizer numa linguagem poética, as migalhas que caem da mesa rica, na parábola dos cachorrinhos que comem o repasto da casa do rico. A verdade é que a madre superiora se foi e ele, enquanto lavava as mãos, disse à jovem: agora é o momento de risco. Eu estou muito cansado e vou dormir. E ela disse, sorrindo: é minha primeira paciente. Estou acostumada ao silêncio da noite. Quando o silêncio calça sandálias de veludo e caminha como fantasmas pelos castelos. Pode ficar tranquilo, eu velarei. E ele advertiu-a. O instinto de conservação da vida leva automaticamente a mão ao lugar onde existe qualquer coisa que não era habitual.
e ocorre arrancar o tubo, fechar a ferida cirúrgica e a pessoa morrer. Doutor, isso eu aprendi na primeira série. Cuidados de vigilância. E sorriu. Era uma moça muito bonita. Ele foi exausto, tirou-se na cama. E ela começou a ler as páginas delicadas de um romance de Emily. A noite parece caracterizar-se por fantasmas. A eletricidade era baixa. E naquela época de frio, o vento assoviava uma tragédia lá fora, evocando o cão dos Baskervilles e todas as tradições londrinas que dizia de crime, que dizia a cada uma delas da necessidade de vigiar. Altas horas. Por que acontece altas horas? Sempre nas horas altas. Ele ainda estava dormindo, quando escutou a bater alguém à porta, com um pouco de velocidade. Acordou assustado, estava a enfermeira. Doutor, venha depressa. Ele mal pôde vestir o paletó, correu pelo amplo corredor de arcadas que lhe abafavam os passos no silêncio da noite soturna. Entrou na enfermaria e disse: veja, ela está morta. Ele então correu os olhos, tomou-lhe o pulso, auscultou o coração. Ela estava começando a esfriar-se. Deveria estar morta há uma hora e pouco. Ele disse: mas ela não podia morrer. A cirurgia foi um êxito. Ela não podia morrer. A enfermeira retrocedeu até a parede, encostou-se e olhou fixa para o chão. E ele então correu os olhos. Na área cirúrgica, a ferida estava fechada. O cânulo havia caído. Ele olhou na cama e no chão, ele viu o canudozinho de borracha. Olhou para a enfermeira e ela disse: eu dormi. Eu adormeci. O sono é um ladrão que usa sandálias de veludo e caminha silenciosamente no cansaço da gente. Eu não tive intenção, mas a matou. Você é uma criminosa. Você a matou. Você não fez o curso de universidade senão para salvar a vida. Irei denunciá-la amanhã ao Conselho Regional de Medicina. A sua liberdade de enfermagem será cassada. E depois o processo civil será instalado. Era uma criança. Você matou. Crime de negligência pós-cirúrgica. É um crime muito grave. E ela não disse uma palavra. Ele tomou as providências. Não disse nada religiosa. Tampouco ela. Era aquele silêncio terrível das necrópolis. Às 5 da manhã, ele sentou-se no birro e, tomando de uma folha de papel que trazia na pasta, fez a declaração e o pedido de um inquérito. Depois chamou-a, leu e perguntou-lhe: não foi exatamente o que aconteceu? Ela assentiu com a cabeça. Foi exatamente. Por favor, coloque de acordo. Diga que é legítima a declaração. Ela tomou da caneta, dobrou-se, parecia um animal ferido, estendeu a mão que tremia e quando ia assinar pediu a ele: doutor, dê-me uma nova oportunidade. O senhor está matando a minha vida. Eu reconheço o crime. Mas dê-me uma nova oportunidade, eu necessito de uma oportunidade, ou eu me matarei. Eu sou da Irlanda. O meu ideal é atender os doentes. O ideal da minha vida. Então eu fui trabalhar nos ambientes mais sórdidos de Londres, nos bordéis, limpando. E agora, no último semestre, para poder pagar
Eu trabalhei dia e noite. Veja minhas mãos calejadas. O trabalho de limpar o chão, onde se escarram e escarnecem, deformaram as minhas mãos. E para poder ganhar um pouco mais, eu não dormi. Faz dias que eu não durmo. E eu estava muito cansada. Sentei-me e aquele silêncio cruel penetrou minha alma como a sombra do Deus sono. A cabeça pendeu, porque o sono é tão perverso que ele entra pelos pés em um certo comichão e desce da cabeça por um amortecimento que o corpo toma. E quando eu acordei, ela havia arrancado. Eu aumentei a luz, lá estava. Dei-me uma nova oportunidade, doutor. Ninguém viu. Dar-lhe uma nova oportunidade para matar. Não tem credibilidade para a enfermagem. O seu problema não interessa ao enfermo. Ninguém quer saber se nós damos plantão de 48 horas sem dormir, como é o regime da universidade. Nós prometemos dar a vida. Eu vou pôr no correio. Quero o seu endereço para ser convocada ao depoimento. E ela assinou. As lágrimas sujaram a tinta no papel. E ela colocou o endereço. Era um bairro suburbano muito pobre. Ele então disse, para que não haja dúvida, eu vou ler novamente. E repetiu aquilo que estava escrito e perguntou-lhe agora com severidade: correto? Correto. Então, dentro de 3 dias no máximo, a senhorita será chamada. Ela o olhou de uma forma inesquecível. Aqueles 2 olhos pareciam 2 estrelas que atingiram o clímax, 11.000 graus centígrados, e cerraram as pálpebras em uma noite tenebrosa. Mas ele partiu para as suas atividades, e ao cair da tarde, ele foi ao correio para postar a correspondência. No momento em que ele ia colocar na caixa de correio a carta já selada, alguma coisa dentro dele gritou: lê novamente. Não há pressa, porque essa pressa de fazer justiça, ele teve até um susto. Não era supersticioso, era materialista. E então ele resolveu adiar para a postagem no dia seguinte. Chegando ao seu apartamento em Northumberland, ele acendeu a lareira, abriu o envelope e leu. Mas era uma cópia fotográfica do que havia atendido. Não tinha uma palavra a mais nem a menos. Ela havia dado de acordo que estava certo. Ele fechou novamente o envelope. No dia seguinte, dirigiu-se ao correio antes de ir ao hospital. Preparou-se para colocar na caixa postal, onde já estava o selo. E novamente aquele tormento bateu nele. Leia outra vez. Desesperado, ele colocou a carta no bolso. Partiu para os dias e a noite. Ele voltou a ler pela 4ª vez. Mas não havia outra coisa, era uma denúncia. Não era uma peça de literatura, era uma acusação. Aquela acusação ia ser examinada por um nobre comitê que demitiria, tirava-lhe o diploma de enfermeira e encaminhava o processo para julgamento civil. Era tudo muito simples. E ele, dessa vez, selou com lacre para que não houvesse possibilidade de arrependimento. Mas na hora que foi postar pela 3ª vez, o tormento tomou de conta de tal forma que ele saiu do correio quase a correr. E chegando a casa, tirou a carta na lareira, viu o lacre vermelho desaparecer e tirou aquilo da alma. Teve uma grande decepção na medicina. A medicina inglesa estava socializada. A velha tradição do médico de família havia estado no período de desaparecimento.
E ele experimentou tanto desencanto que assinou um contrato com a Reuters, a grande agência de notícias até hoje, para ser correspondente de guerra. Partiu para a França. A França havia caído. Paris foi declarada como Roma, cidade aberta, para não serem bombardeadas. E ele foi para o front, para as margens daquela fronteira terrível entre a França e a Inglaterra e a Alemanha. A terrível Maginot, a imensa fronteira, as aberturas para os soldados protegerem-se. E dali ele mandava para o mundo notícias pela BBC, correspondência para o The Times, e se tornou célebre. Quando a guerra terminou, ele recebeu de Jorge VI, o pai da futura Elizabeth II, a ordem da Jarraterie. É uma ordem muito elegante da burguesia inglesa. O seu nome tornou-se famoso e ele resolveu narrar experiências de guerra. E a primeira delas eram evocações, algo imaginativas, à cidadela. Foi possivelmente o livro mais lido do século XIX. E a sua grandeza de alma repetia-se. Os livros foram levados à cinematografia. Ele ganhou o prêmio Pulitzer várias vezes. E as suas peças de teatros e filmes ganharam Oscars, vários deles. Noite de Estrelas, é que ele narra a tragédia do cotidiano em uma noite tenebrosa sem estrelas. Mas agora ele voltara a Londres, fazia tantos anos. Era o começo dos anos 50. Já era um homem bem diferente daquele rapaz de 1988, 89. Ia receber uma comenda que estava destinada pela alta corte do país de Gales, que também lhe tocava muito o coração. Ele havia narrado a história de uma enfermeira do país de Gales do Sul, que se encontra pelos caminhos da minha vida. Essa história comoveu o mundo. Mas agora ele ia ser homenageado pelo pequenino país que desejava libertar-se da coroa britânica, a Cornwalls. E casualmente pegou o The Times, era um domingo, e ele tinha o faro jornalístico. Ao pegar aquele jornal volumoso, ele foi passando as páginas e subitamente ele viu uma fotografia, daquelas fotografias que penetram a alma da gente como um punhal. Era a expressão de uma mulher que através de uma janela olhava o mar em uma expressão de infinito. Era uma mulher gorda, saudável. A cabeleira estava amarrada para trás. E havia um olhar tão profundo que ele, com faro periodístico, olhou o que estava escrito embaixo: o anjo da noite. A mulher que não dorme e que toma conta dos infelizes de Gales do Sul. Achou interessante o tipo da reportagem, fascinante. Então ele começou a lê-la. Era uma senhora, uma notável enfermeira, que um dia apareceu naquele país longínquo do Império Britânico, nos mares da Europa, e começou a catar crianças, filhas de mineradores de carvão, sujas, no meio da rua, para banhá-las. E encontrou um pardieiro abandonado e passou a cuidar de crianças órfãs, dos desabamentos das minas de carvão. E ele se tornou muito querida por gente muito modesta, muito humilde. E foi aumentando a sua casa pia, que se tornaria um orfanato. Mas veio a guerra, o terror da guerra. As crianças órfãs de Londres, que eram mandadas para a Noruega, para a Suécia, para os Estados Unidos, mas que ao serem mandadas eram tiradas imediatamente de Londres e mandadas para as ilhas do sul, para o país de Gales, para a Escócia, para a Irlanda. E dali, os grandes cargueiros e navios levavam-nas sem família,
para ter as vidas salvas nos países neutros. E o repórter que entrevistava a mulher que cuidava dessas crianças estava fascinado com aquela mulher que não dormia e disse: mas você salvou quantas vidas? Eu não posso calcular, porque salvar a vida não é transferir de um lugar para outro, é fazer algo mais profundo, penetrar na vida e salvar a existência. Salvar o corpo é fácil, mas eu calculo que 4.000 passaram pela nossa casa e que as beijei a todas, uma a uma, antes de pegar o navio. São as minhas filhas do coração. O repórter comoveu-se. Mas por que a senhora faz isso? A senhora é uma especialista. Poderia estar em Milão, em Roma, em Paris, em Londres, em Zurique. Por que aqui, no lugar mais miserável da Inglaterra? Eu também percebi isso. Mas aconteceu algo na minha vida que também eu nunca pude esquecer. Eu era jovem, era esguia. Poderia ser um modelo fotográfico ou modelo para desfile de modas. Mas eu me formei em enfermagem e fui convidada para uma traqueostomia no convento em que crianças miseráveis recebiam a ternura de pobres religiosas. E o conheci. Ele era um jovem médico. Então Crone levantou-se, abriu a janela para que o fog não impedisse a claridade e continuou lendo de olhar esgazeado e voltou àquela noite longínqua, aquela noite de frio, aquele quarto exíguo onde lavava as mãos e ela dizia: é o primeiro caso que eu tenho sem assistência médica. E ela continuava dizendo: eu estava tão cansada. Ele foi muito generoso, porque fizemos a traqueostomia e foi um êxito. E eu tinha que tomar conta dela durante a noite para evitar o ato reflexo de tirar aquele incômodo da garganta. E dormi. Adormeci pesado. E quando acordei, ela estava morta. Ele desesperou-se. Prometeu-me punição severa. Fez a nota acusatória. Mandou-me assinar. Leu-a uma vez, repetiu-a. Ele tinha toda a razão. E eu lhe pedi que me desse uma outra oportunidade. Ele me disse que não daria. E eu fiquei desesperada. Fiquei naquela inquietação. Os 3 primeiros dias eu não pude dormir. E então eu tive um plano estratégico. Eu tinha que abordar alguém para abortar a minha perda de diploma. Eu fui então ao Conselho Regional de Medicina e disse à secretária: eu estou esperando uma correspondência da Irlanda. Estou mudando-me de endereço. E certamente virá aqui para o posto restante. Como existe uma reunião, eu não me lembro, terças-feiras, ela disse. Toda terça-feira o colém do colégio se reúne. Então, quando você vir qualquer coisa dirigida ao colém do colégio, com o nome... E eu disse o nome para ela. Por favor, interdite a carta. É para mim. Houve um erro. Você me dará a carta. Desta forma eu subtraí a carta. Ele nunca saberia que a carta não chegou ao destino. E então eu fui ao terceiro dia. Não havia nada. Fui à próxima terça-feira, antes e depois da reunião. Não tinha nada. E a auxiliar disse: mas pelo tempo já deveria ter chegado, nossos correios são muito bons. Uma semana depois, nada. Nem um mês. Ao terceiro mês, eu tive um momento de felicidade. Eu constatei que ele me deu uma nova oportunidade. Que ele resolveu não me acusar. E a minha felicidade foi tão grande que eu resolvi dar a minha vida. Porque ele salvou a minha vida. E eu resolvi dar a minha vida. Escolhi o lugar mais miserável
do Império Britânico para poder atender as dores mais doridas que são da orfandade. E aquele choque traumático produziu em mim uma insônia. É exagero, eu durmo bem, eu não durmo em paz. Sempre estão na minha mente aqueles 2 olhos esgazeados, porque eu havia assassinado a menina sem o desejar. Eu era responsável. Então eu comecei a recolher essas flores quase estioladas e comecei a recolocá-las na árvore da vida, lentamente, com ternura. E nunca me esqueci dele. Ele me deu uma oportunidade, uma só, não mais. E eu dei a minha vida para agradecer-lhe aquela oportunidade que ele me deu. Então estou olhando o mar, feliz. Porque desde então eu fiquei feliz. A mácula, a culpa, a dor cederam lugar à alegria, à vida estuante. Porque ele me perdoou. Porque ele me ajudou. Ele não teve o escrúpulo de querer manter o seu propósito de dignidade. Porque salvar uma vida é mais importante do que uma dignidade que é apenas um compromisso. Então o repórter perguntou-lhe como é que vive. Todas as noites eu saio pelos dormitórios, porque a noite para as crianças é terrível. Os fantasmas da guerra, o horror dos bombardeios, elas têm pesadelos, elas gritam. Eu me sento à cama e as embalo e canto uma música de ninar. Eu lhes falo como se fosse sua mãe. Acaricio-lhes os cabelos e digo: não tema, mamãe está aqui com você. Elas se acalmam e dormem. E eu fico passeando por todos os dormitórios para não permitir que o demônio dos pesadelos torne-nas desventuradas. Coisa muito fácil. Mas durante o dia, eu coloco nos olhos um chumaço de algodão com álcool e água, porque eu tenho os olhos muito dilatados e tenho alguns capilares como se estivessem prontos à ruptura. O repórter escreveu, eu olhei para ela, aprofundei-me nos seus olhos e notei uma melancolia tão profunda, abraçada a uma felicidade tão grande, como se as lágrimas se transformassem em sorrisos de plenitude. E então ele fez uma pergunta fatal: você é feliz? Eu sou feliz, totalmente feliz. Mas ele lhe deu apenas uma chance. Às vezes uma chance vale mais do que 500, a depender do significado dessa chance. Salvar uma vida que salvou 4.000. Mas que médico notável. O que é que você sente por ele? Amor. Gratidão é palavra muito rápida. Eu sou muito reconhecido e dei a minha vida em tributo de gratidão. Mas existe um amor tão profundo por ele, que transcende qualquer desejo. Um sentido de amor que me dá felicidade e plenitude. Senhora, não, senhorita. E qual era o nome do médico? Não sei. Não posso dizer. Porque se eu disser o nome dele, eu estarei traindo-o, porque ele não cumpriu com seu dever. Ele será chamado ao Conselho de Medicina por haver defraudado do seu compromisso, do juramento. Então digamos que o nome dele é amor. O amor que salva vidas. O amor que dignifica. No dia que a criatura começa a amar, algo diferente acontece-lhe no violino do coração. E um violinista mágico
movimenta a delicadeza dessas cordas que tocam o solo. E a pessoa somente ouve a canção da felicidade. Então, Crony, que era a personagem central e lembrava daquela noite, teve os olhos dominados pelas lágrimas. E jogando o jornal no chão, ele escancarou a janela e disse: Pai nosso que estais nos céus, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoarmos àqueles que nos devem. E lembrou-se que no gesto de ternura se pode encontrar a felicidade pura. A notável escritora chilena Gabriela Mistral escreveu uma página que lhe ofereceu o Prêmio Nobel de Literatura. A primeira mulher nas Américas a receber o Prêmio Nobel de Literatura. A página se chama Servir. Tudo serve e a natureza. Serve o ar, serve a terra, serve o mar. A vida que não serve para servir, não serve para viver. Aquele que não dá em serviço de amor, um gesto de renúncia e de abnegação, consagrando o seu sentimento, ainda pensa no seu ego. E aquele escrúpulo que tem, ao invés de ele constituir uma página de honradez, é apenas uma página de vitória sobre si mesmo. Servir é o destaque do mundo. E Gabriela Mistral se tornou o exemplo de ternura na literatura chilena, apenas por um poema, embora fosse uma poeta de raízes transcendentes do sofrimento da América Latina. E me faz dar um salto quântico a uma outra poetisa, essa a argentina, de Mar del Plata, que havia escrito os mais doces poemas do pensamento argentino, e que, tendo um companheiro de afetividade, e com ele um filho, contraiu um câncer. E ao fazer a cirurgia de mama, ela ficou com a marca muito profunda, e ele a abandonou por causa de uma cicatriz. Uma cicatriz tão insignificante. Fez que ele destruísse essa vida. E ela, em certo dia de grande dor, na praia de águas frias de Mar del Plata, levantou-se para cantar esse poema, que direi apenas um pedaço. Solo tu sabes de mis dulces penas. Solo tu sabes de mi triste penar. Es porque tienes en tu alma buena todas las doçuras, tudo que es amar. Yo te prodigo, hermano de luz, y te agradezco las cicatrices del alma que balsamizas, suave Jesús. E adentrou-se pelo mar, cantando o seu último poema, Solo tu sabes. E mergulhou no profundo abismo da infelicidade, por causa de uma cicatriz. A cicatriz da menina de Northumberland ergueu a enfermeira aos páramos do céu, enquanto a cicatriz de um amor carnal levou às labaredas infernais do conflito uma alma torturada pelo amor. Então nós podemos amar hoje, ser felizes agora, colocar no ádito do coração um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros.
nada mais ele pediu. Ele foi o poeta da doação. Ele jamais pediu qualquer coisa às criaturas. A sua voz era doce como o canto de uma cotovia. E era dura como a lâmina de aço. Ele sempre nos falou no imperativo. Já notaram? Vinde, ide, fazei, lutai. Eu sou. 7 vezes, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vós sois o sal da terra. Esse homem paradoxal, que impunha de forma imperativa e chamava de maneira terna. Esse homem que decantou o amor como ninguém nunca o fez nas páginas da história. Deixou-nos o legado mais precioso que salvará a humanidade. O legado da ternura que todos temos no coração. A criatura humana, do ponto de vista psicológico, é boa. Do ponto de vista antropológico, é selvagem. O instinto de conservação da vida torna agressiva e má. Mas a presença divina que a vitaliza torna-a gentil e dúctil. Então, se nós desejamos a felicidade, façamos a felicidade de alguém. Com muita propriedade, disse Jung, é dando que nós nos realizamos. Mas alguém cantou antes dele, de uma forma mais suave, é dando que se recebe. E é somente na arte de doar que encontraremos a mais linda visão da vida. Todos nós temos bons e maus momentos. Todos nós temos sede de Deus. Esse Deus dos altares de pedra. Esse Deus manufaturado em metais preciosos. Mas principalmente aquele Deus que nos fala docemente na amargura a linguagem do eu te amo. Tem paciência, persevera até o fim, disse o filho dele. E aquele que perseverar até o fim, eu lhe darei a plenitude. Perseveremos até o fim e não deixemos que o selvagem antropológico que existe dentro de nós diminua a grandeza do nosso Deus interno, que nos deu um castelo de células gratuitamente, que nos ofereceu a produção dos automatismos fisiológicos, respirar, digerir, sentir a circulação do sangue, os fenômenos das glândulas endócrinas, a procriação, a reprodução, através do sistema nervoso simpático, do parasimpático, do automático. Estamos dormindo e estão os fenômenos da vida movimentando-se dentro de nós em nome do Deus interno que pulsa. Ao invés da desdita que elegemos, do pessimismo que cultivamos, digamos assim: Senhor, eu gostaria de dizer-te que a vida para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada em flores de tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, pelos cegos, eu faço uma oração. Porque eu os vejo tropeçar da multidão, chorar na solidão, sofrer na desesperação. Então por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, da outra lida,
eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro da praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa cantora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta prova da vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado, porém, pela minha voz e pela sua voz. Pela voz que ama, que canta. Pela voz que tauteia uma canção. Que o teu doce nome provoca com uma suave emoção. Pela voz da rebeldia, pela voz da cantoria, pela voz dos que sabem amar. Mas diante da minha melodia, eu vejo na terra os que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que acariciam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que do seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, e eu me posso movimentar. Oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é um duplex ou uma mansão, um grabato de douro, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a presença de um gato, de um cão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, assim mesmo serei feliz hoje, porque te tenho a ti, e te quero dizer obrigado, Senhor, por ser feliz. Obrigado porque nasci, obrigado porque aqui estou, por tudo que me deste, me dá. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.